Fala aí pessoal, tudo bem? Infelizmente eu demorei um pouquinho mais do que eu gostaria para poder postar esse vídeo para vocês. Eu tive vários contratempos. Oi. Tá, beijo, tchau. Nem de férias eu paro quieto. Nessas últimas semanas de férias, apesar de eu não ter aula na faculdade, eu tenho me ocupado com vários problemas burocráticos para resolver. Um acidente de carro que eu sofri no começo do mês, meu carro foi completamente destruído, eu preciso dar baixa no carro. 2 semanas depois do acidente do carro, eu fui assaltado, levaram meu equipamento fotográfico e agora eu estou correndo atrás do seguro que eu tinha para esse equipamento. Com o dinheiro desse seguro eu vou comprar uma Sony A7S II, mas enquanto isso eu estava sem câmera nenhuma, então eu comprei essa câmera aqui, que é uma Nex 5R, para poder gravar meus vídeos até lá e para ficar com uma câmera secundária para usar no dia a dia, uma câmera muito pequenininha, uma câmera bem versátil. E esse vídeo de hoje vai ser principalmente sobre essa câmera. Ontem a câmera chegou, meu pai foi fazer uma tatuagem e eu fiz um pequeno videozinho para testar os perfis de cor da câmera, os modos de gravação. Ela grava em 1080, 60 frames por segundo ou 24 frames por segundo. Aqui nesse exato momento a gente está gravando em 24 e eu fiz alguns testes para ver como é que ela se comporta em diferentes situações. Eu faço parte de um grupo no Facebook de profissionais que trabalham com audiovisual e eu postei lá, perguntei se alguém tinha alguma pergunta para me fazer. Eles me passaram várias perguntas e eu vou tentar responder elas aqui nesse vídeo. Primeira pergunta: quão flat ela fica? Bom, a melhor configuração que eu achei de perfis de cor para uma imagem lavada foi o perfil Portrait, com -3 em todas as configurações de saturação, contraste e sharpness. Me pediram para fazer uma comparação com o CineStyle, que é usado nas câmeras da Canon, mas como eu não tinha nenhuma outra câmera para usar, infelizmente vou deixar essa comparação para outra hora. Entrada para microfone não tem. Essa câmera não tem uma entrada de microfone padrão. Ela tem um suporte para conectores proprietários da Sony que tem alguns acessórios, entre eles um microfone. Mas eu não gostei muito, achei muito complicado, muito caro, e a solução que eu consegui por enquanto eu não compro um gravador externo de áudio, é isso aqui. Meu iPhone nesse exato momento está gravando o áudio da minha fala. Gravando. Quanto pesa um vídeo em 1080, 50 frames por segundo? 50, cara, não faz 50 frames por segundo, ela faz 60 ou 24. Eu fiz alguns testes, os arquivos estão ali no computador, eu vou colocar escrito aqui porque eu não lembro exatamente qual é o tamanho do arquivo. Bitrate. A única opção de 60p que essa câmera tem é de 28 MB por segundo e as opções de 24p são 24 e 17 MB. Ela grava em XAVCS também? Não.
Ela grava em AVC, HD ou MP4. Só que ninguém recomenda, eu também não recomendo gravar em MP4, porque apesar de ser um codec mais amigável, ele não é 16:9 real. Em vez de ser 1920 por 1080, ele é 1440 por 1080 com pixels anamórficos. Então ele dá uma esticada na imagem e você acaba perdendo um pouco de informação. Recomendo ficar só no AVC HD mesmo, que você tem mais detalhe para trabalhar na sua imagem. Quanto tempo a bateria dela segura gravando em 1080p? Vamos descobrir agora. A gente está gravando aqui a 8 minutos e 20 segundos. Vamos ver quanto tempo ela aguenta. Ela aceita micro USB para carregar? Sim e não. Ela carrega via micro USB, inclusive o carregador que vem na caixa não é o carregador que você tira a bateria. O carregador original dela de fábrica é um carregador que você liga a câmera na tomada, mas a câmera não funciona enquanto ela estiver ligada na energia. Então ou ela carrega ou ela funciona, não é que nem a 7S2, por exemplo, a 7R2, que funciona usando a energia do cabo USB. Ela infelizmente não tem essa função está restrita às câmeras da Sony mais atuais. Sabe já dizer se ela é do time das esquentadinhas e sobreaquece fácil? Tá gravando há 10 minutos e tá tranquilo, vamos ver. E só aproveitando que eu tô terminando de gravar agora. 21 minutos de gravação, a câmera não parece estar nem perto de sobreaquecer. Tá um pouquinho mais... Opa, acabou de acender um aviso de sobreaquecimento ali. 21 minutos, ainda gravando, acabou de acender um aviso de sobreaquecimento ali. O espaço entre onde você segura a câmera e a lente é muito apertado. Ele não é apertado, mas ele é pequeno. O grip é pequeno se você tiver acostumado com câmeras maiores, como por exemplo a 5D ou a 7D, que tem um grip bem grande. Mas considerando o tamanho da câmera, é um grip muito confortável e como a câmera é leve, ela não é muito difícil de segurar na mão não. É uma câmera muito boa para você trabalhar na mão. Preço e qualidade, ela supera uma Canon T5i? Olha, depende da aplicação. Depende do seu orçamento, depende do que você pretende fazer. Se você pretende fazer muita entrevista com o microfone, de repente uma T5i é uma opção melhor, porque ela tem uma entrada de microfone. Se você quer uma câmera mais leve, uma câmera que vai estar mais à prova do futuro, vamos dizer assim, que está mais adaptável, que você pode usar lentes antigas também, eu recomendo a Sony. São poucos os casos que eu recomendaria uma Canon acima de uma câmera desse tipo, mas existem casos. Infelizmente é muito difícil de recomendar uma câmera, essa é melhor do que essa. Claro, você pode recomendar uma Alexa, uma Arri Alexa, acima de uma Canon 5D, óbvio, é uma câmera melhor. Só que às vezes você não tem dinheiro, às vezes você não tem tempo, às vezes você não tem espaço. Tudo depende da sua aplicação. Valor e foco automático. Maravilhoso e utilizável. O valor dessa câmera é muito bom. Como essa câmera é relativamente antiga, ela já tem mais ou menos 4 anos de lançamento, ela é uma câmera muito barata. Você consegue encontrar ela no Mercado Livre com a lente do kit na faixa de R$ 1.200 e R$ 1.500. Nessa faixa de preço você consegue encontrar um kit da câmera com lente, bateria, cartão de memória, um kit básico para você começar. Acha fácil em qualquer loja? Não, infelizmente não. É uma câmera que não teve uma circulação muito grande no Brasil enquanto ela estava sendo fabricada. Por consequências, pelo menos na minha experiência, eu só consegui achar na internet, no Mercado Livre. Se alguém encontrar ela em algum lugar, por favor me avise para eu poder me corrigir aqui depois. Ela parece ser frágil, você sente medo de caso ela caia, ela quebre? Olha, depende do que você compara. Se você compara com uma Canon da série Rebel, por exemplo, ela parece até ser mais resistente. As câmeras de entrada da Canon, eu nunca gostei muito da sensação delas na mão. Elas parecem que são feitas de um plástico muito fraco, parece que qualquer batidinha vai quebrar, vai arrancar um pedaço da câmera. E eu não tenho essa sensação com essa câmera. Além disso, ela é muito leve, o que acabaria minimizando qualquer impacto que ela sofresse. Mas ainda assim eu recomendo que tome muito cuidado, porque é uma câmera barata, ela não foi feita para resistir impactos. Câmera fantástica, tem uma e não me arrependo da compra, espero que eu também não me arrependa. Estou vendendo também, não uso essa lente. Ocorre muita granulação com o ISO em 1600 e a lente do kit. Vou colocar isso no computador, vou editar daqui a pouco. Vocês analisem e tirem suas próprias conclusões. Já testou? Tem algo para falar dela que seja negativo? Bom, é difícil falar uma coisa muito generalizada assim, eu vou ler a resposta que eu coloquei aqui preliminar.
As minhas primeiras impressões foram muito boas, ela faz 60p e filma com uma qualidade muito boa e o low light dela parece ser bem bacana. Fiz um teste rápido em 3200 e no monitor da câmera parecia estar com uma qualidade legal. Ela não é muito ergonômica não, ela é meio pequena para segurar na mão, mas o fato de ser leve compensa por isso. Gostei muito da tela, que apesar do touchscreen não ser dos melhores, ele não é muito sensível, ainda mais quando você está acostumado com o smartphone, né? Ela tem uma tela com um certo lag, demora um pouquinho para reagir, mas o touchscreen até que é bem razoável. Ela é E-mount, sim, ela usa lentes APS-C ou full frame E-mount. O E-mount da Sony é muito adaptável, porque a distância entre a baioneta e o sensor é muito curta, o que significa que você pode pegar lentes projetadas para baionetas com maior distância entre a baioneta e o sensor, ou o filme no caso, e adaptar. Então você pode pegar uma lente Canon FD, por exemplo, uma Canon EF, uma Sony A. Praticamente todas as baionetas que já foram feitas você consegue adaptar com um anel específico. Você consegue comprar lentes antigas, é uma baioneta muito versátil. Infelizmente eu tenho poucas coisas para falar sobre a câmera, porque ela chegou na quarta-feira e hoje é quinta. Então tudo que eu estou falando agora é uma experiência muito preliminar. Mas conforme eu for usando a câmera e tendo impressões mais concretas, eu compartilho tudo isso com vocês. Então é isso aí, galera. O vídeo de hoje fica por aqui. Se você quiser deixar algum comentário aqui embaixo, fica à vontade. Curta o vídeo, por favor. Se inscreve se você ainda não se inscreveu. E até a próxima. Muito obrigado.